Olá, amigos. Boa noite. Estamos aqui iniciando mais uma semana. Hoje, dia 12 de julho de 2021, segunda-feira, nossa noite de refletir sobre a obra Nosso Lar. Então, espero que todos sintam-se acolhidos, porque aí nós vamos aproveitar ao máximo todos os ensinamentos. Já agradecemos, os amigos que estão chegando. Yara, nossa companheira de tantos anos de escola, hoje companheira também aqui nas nossas lives, e ficamos extremamente satisfeitas por isso. Vamos à nossa prece e depois nós faremos então aquele boa noite aos amigos que partilham conosco deste momento. Pai de bondade, que a sua luz e a sua paz nos envolva, que Jesus, o Mestre amado, fortaleça em nós a fé e a esperança, ilumine as nossas consciências, ilumine os nossos caminhos, que possamos assim fazer escolhas mais felizes para o nosso caminhar e contribuir, acima de tudo, contribuir com as nossas vibrações, nossas atitudes, nossa ação direta no bem para todos. Abençoa-nos, Pai, abençoa-nos, Mestre, hoje e sempre, que assim seja. Bem, vamos lá então. Silvia, boa noite. Dilza, Júlio, que estão conosco nesse instante. Nós agradecemos a companhia, é sempre motivo de alegria, como nós dizemos, a cada experiência vivida, para nós é extremamente feliz. Sebastiana, boa noite. Cidinha, boa noite. Jane, Marcos também, boa noite. Sejam bem-vindos. Mara, sejam todos bem-vindos. A Cidinha tinha questionado a respeito da palestra que fizemos hoje à tarde para a 82ª Semana Espírita de Macaé, e nós então dissemos que aquele link que está na nossa página é só clicar que cai na palestra, mas também já está lá no nosso canal do YouTube, para quem não viu e desejar ver. É uma palestra que trata sobre a missão dos espíritas. E agora à noite está continuando a Semana de Macaé com a palestra do João Luiz, que logo mais já fica também lá no YouTube e nós podemos assistir. Acabando o nosso estudo aqui, nós poderemos então assistir a palestra do João Luiz. Vamos às nossas reflexões hoje, que é a respeito da obra Nosso Lar. Nós estamos no capítulo 41, que tem como título Convocados à Luta. E aí nós vamos nos lembrar de que o mundo espiritual em Nosso Lar estava aflito porque havia rumores de guerra no continente europeu. Tratava-se da Segunda Guerra Mundial, que estava já em prenúncios de acontecer. E muitos em Nosso Lar estavam aflitos por conta dessa situação que estava se desenrolando em solo europeu. Então, na fala que nós vimos no início desse capítulo, nós vimos a conversação que estava acontecendo e o silêncio das pessoas em Nosso Lar pelo toque de clarim, que era um toque que anunciava sim o perigo, a guerra próxima, o estado de alerta e de aflição por aquilo que iria acontecer e os desencarnes em massas e o socorro que teria que ser prestado. Então nós vemos que nas situações de guerra, de desentendimento, de aflição, nós vemos assim que o mundo espiritual ele se ocupa disso, ele não pode interferir, não deixando acontecer. Muitas vezes a gente gostaria que ele não deixasse acontecer, mas são escolhas dos homens encarnados. É triste a gente observar isso, as situações que são mostradas. Nós estamos vendo hoje notícias muito tristes vindas de Cuba, com o povo na rua, um povo que está vivendo em situação de miséria, um povo na rua por conta de um comunismo, e onde uma elite muito rica e o resto miserável. Por conta disso o povo foi às ruas, há desaparecidos, vai haver muita tristeza, nós vamos ter notícias de muita tristeza, embora de ontem para hoje até a internet foi cortada para aquele país. Então não temos como saber ao vivo dos acontecimentos, porque hoje tudo vai ao vivo pela internet. Nós não sabemos,
Mas é muita tristeza chegar a esse ponto, um país que teria tudo para dar tão certo. Todos os países teriam como viver bem. Nós já vimos uma Venezuela destruída, agora estamos vendo uma situação de Cuba e temos que cuidar do nosso próprio país, cuidar das criaturas, ajudar de todas as formas possíveis, embora muitas das coisas não estejam nas nossas decisões, mas que as nossas decisões sejam cada vez mais conscientes do bem para todos, do equilíbrio, da paz. Eu acho que é isso que todo mundo deseja. Então, o mundo espiritual está atento, mas não pode, ele pode até minimizar as dores, mas não pode eliminar, que são escolhas que nós estamos fazendo. Então nós temos que ter juízo, bom senso, nos apegarmos à oração, aos bons pensamentos, aos bons propósitos, ações melhores no bem, de todas as formas possíveis. O mundo está vivendo uma luta entre o bem e o mal. É um momento da transição, né? Nós sabemos, nós espíritas, sabemos muito bem disso. É um momento de transição e nenhuma transição é fácil. Todas as transições são complicadas. Então nós precisamos nos apegar muito à fé, nos apegar muito às responsabilidades que nos competem a todos, para que estejamos bem e também outras criaturas que estão passando por dificuldades nesse momento no mundo sejam amparadas, assistidas da melhor forma possível. Em nosso lar não era diferente, eles estavam vivendo no mundo espiritual o que a gente está vivendo aqui hoje, essas aflições por conta das situações difíceis nas questões políticas, econômicas, sociais que nós estamos vendo na face da Terra. Assim, eles estão se preparando. Houve um toque de clarim, houve um silêncio geral na colônia. Esse clarim, quando tocava, era como se anjos ou espíritos de mais elevada envergadura, em nome do Senhor, se fizessem presentes naquele ambiente para solicitar o socorro de todas as criaturas, a disposição para o trabalho, a vontade de ajudar. Era isto que estavam sendo conclamados a socorrer, a acudir às necessidades que se faziam então presentes. Assim, meus amigos, continua André Luiz falando, né? O Tobias tinha dito a ele: esse clarim é utilizado por espíritos vigilantes de elevada expressão hierárquica. Eles estavam ali atentos aos acontecimentos. E André Luiz então diz: regressando ao interior das câmaras, tive a atenção voltada para enormes rumores provenientes das zonas mais altas da colônia, onde se localizavam as vias públicas. Ele então percebeu barulho fora, as câmaras são subterrâneas desse departamento do Ministério da Regeneração, e eles então, as câmaras retificadoras, né, que são as primeiras acolhidas, e ele ouviu o barulho. Então Tobias passou as tarefas para Narciso e acompanhou André Luiz para aquela direção a fim de ver o que estava acontecendo. E aí é interessante que eles vão observar a Praça da Governadoria, que está com intenso movimento. Então Tobias diz: esses grupos enormes dirigem-se ao Ministério da Comunicação à procura de notícias. Muito semelhante ao que acontece conosco. Nós queremos notícias daquilo que está afligindo, daquilo que pode representar algum perigo, das situações. Assim também eles queriam. O clarim acaba de soar, só vem até nós em circunstâncias muito graves. Quer dizer, aquele alerta eram situações graves. Eu me lembro há anos atrás que a Globo tinha uma determinada música de chamada que quando as nossas televisões estavam ligadas e a gente ouvia aquela chamada, corria ver porque era notícia de alguma coisa grave, alguma coisa que merecesse a atenção de todos. E ficávamos ali em aflição assistindo àquela situação, tomando pé do que estava acontecendo. Mesma coisa aqui, os clarins soaram e Tobias diz: olha, é só em situação grave que eles são acionados para que as pessoas tomem ciência. Todos sabemos
que se trata da guerra, mas é possível que a comunicação nos ofereça algum detalhe essencial. E ali eles observavam, então, eles já sabiam da guerra, mas estavam aguardando o comunicado para ver o que mais especial iria surgir daquele comunicado. E observavam os transeuntes, as pessoas todas que estavam indo em direção àquela nota que seria dada. 2 senhores e 4 senhoras caminhavam à frente deles em conversação. E André Luiz, um deles dizia assim: imagine o que será de nós lá no auxílio. Quer dizer, eles eram de outro departamento. André Luiz era da regeneração e eles eram do Ministério do Auxílio, onde André Luiz foi socorrido no começo. E ali eles imaginam o que será de nós lá no auxílio, porque vai ter guerra, vai ter desencarne em massa, nós vamos ter muitas pessoas para atender, vai haver sobrecarga de atendimento. Há muitos meses consecutivos, o movimento de súplica tem sido extraordinário. Experimentamos justa dificuldade para atender a todos os deveres. Quer dizer, já vinha antes da guerra estourar, na perspectiva de acontecer, já estavam ocorrendo muitos pedidos, muita súplica, muita oração para minimizar os estragos que viriam em consequência disso. Aí o outro diz a ele: e nós com a regeneração? Que era a região então mais complicada, era a região mais próxima das situações terrenas. E aí o Senhor diz ao outro: os serviços prosseguem consideravelmente aumentado. Eles vão triplicar, vai ter muito mais gente chegando para ser socorrida. Então vai ser um serviço triplicado, muito aumentado. No meu setor, a vigilância contra as vibrações umbralinas reclama esforços incessantes. Estou avaliando o que virá sobre nós. Veja que interessante quando ele diz a respeito das vibrações umbralinas. A guerra, o ódio, a destruição, o desejo de eliminação do outro, tudo isso gera um campo vibracional muito denso, muito complicado e que afeta não só encarnados, como desencarnados também. E muitos destes seres odientos na desencarnação estão todos recolhidos ao umbral e dali eles continuam vibrando. E mesmo aqueles que no umbral têm essas tendências, por estarem muito próximos da Terra, dos elementos, das criaturas na face da Terra, eles podem influenciar e muito. E por conta disso ele disse: nós estamos aqui com dificuldades, com vigilância contra as vibrações umbralinas, reclamando mais esforços, muito mais esforços para barrar aquelas vibrações. Por conta disso, estou avaliando o que virá sobre nós, quer dizer, tudo que vai acontecer ainda. Vamos lá que eu tenho que dizer boa noite a um punhado de amigos aqui: Tânia, Silvio, Márcia, Rosa, Laura, Marcelo, Eliana, Lília, Gil. Olha quantos amigos que eu não cumprimentei hoje: Terezinha, Cleusa, Célia, Divone, Carmen, Cidinha, Sérgio. São muitos amigos que estão conosco. Rosângela, Thelma, Ana Clara, são amigos que estão conosco e a gente agradece a companhia sempre. Meu Deus, pudessem todas as pessoas se reunirem em vibrações de amorosidade, de carinho, de companheirismo na face da Terra. Que beleza seria esse planeta. Quantos iriam aproveitar dessas vibrações? O Rogério Bilar dizendo: eu também, Rogério, Guto, Sebastiana, Cazuco, Clemilda, Cida, são amigos que estão conosco. Todas essas vibrações que nós emanamos aqui uns para com os outros, elas não ficam retidas à nossa pessoa, a cada um de nós, mas elas se espalham e vão envolver outros corações, outras mentes, outras consciências, que às vezes estão tão necessitadas de um pouquinho de vibração mais positiva, de confiança e de fé. Então a gente deseja muito
que isso tudo se espalhe, da mesma forma que a vibração negativa, umbralina, pode se espalhar, também as vibrações saudáveis, vibrações de amorosidade, companheirismo, de fé, de confiança, podem se espalhar. Continuava então os dois homens mais adiante, dizia: será crível que a calamidade nos atinja a todos? Porque eles estavam pensando na guerra, mas será que ela vai nos atingir também? Ô Rogério, Dona Doca também? Que bom! Então ela dizia: será que ela vai nos atingir também? Porque às vezes nós pensamos que as coisas estão acontecendo longe de nós e que não seremos afetados. Então nós vimos uma Venezuela aqui pertinho de nós, vamos falar do nosso momento atual. Uma Venezuela sendo destruída. O que aconteceu conosco? Os venezuelanos procuraram abrigo e procuraram adentrar o nosso país e aqui serem socorridos, serem amparados, se estabelecerem. Então, para nós, especialmente para as cidades fronteiriças, onde eles entraram primeiramente, nós vimos o caos que foi para a estrutura social, até que tudo possa ser encaminhado, até que tudo pudesse ser organizado. Houve problemas e claro que todos foram afetados, todos a região foram afetados. E ainda continua. Vemos uma Argentina com problema. Claro, nós temos negócios com esses países, o nosso país tem negócios, esses negócios são afetados. Estamos vendo Cuba nessa situação e nós já vimos tantas imagens tristes de cubanos fugindo para os Estados Unidos e ali sendo todos, muitas vezes em acidentes com afogamento, mortes, destruição. E é claro que isso vai se refletindo sobre nós, materialmente falando. Espiritualmente, muito mais, porque essa egrégora pesada vai se acumulando sobre o planeta e todos nós estamos debaixo delas. Então, é disto também que no mundo espiritual ele diz: mas será que vai chegar até nós? Chega. Chega até nós porque na época da guerra, quantos vieram para o Brasil? Quantos fugiram dos locais de guerra e vieram para o Brasil? E quantos dos nossos foram para a linha de combate na Europa e lá pereceram? Então, imagine o quadro, quer dizer, não tem como, o mundo é um. O mundo é um. E nós somos cidadãos do mundo, primeiramente. Somos todos habitantes do planeta Terra. Então, não tem como fugir daquilo que atinge um, não me atingir. É claro que vai nos atingir também de uma ou de outra forma. Economicamente, politicamente, socialmente, religiosamente, vai nos atingir. Materialmente falando, espiritualmente falando, vai nos atingir também. Então oremos, vibremos e trabalhemos. Não basta só orar e vibrar, precisamos fazer o melhor. Trabalhar de todas as formas pelo bem, para que a gente consiga colaborar com a espiritualidade que está lutando para que tudo também melhore por aqui. Então nós vemos uma situação desses desencarnados falando sobre isso e dizendo, né? Mas será crível, posso acreditar que essa calamidade nos atinge a todos? Essa guerra que está para acontecer vai nos atingir a todos? De qualquer modo, não vejo motivos para precipitações. A única novidade é o acréscimo de serviço que, no fundo, constituirá uma bênção. Quanto ao mais, tudo é natural, ao meu ver. Então havia um diálogo, um estava mais tranquilo, o outro mais preocupado, sabiam que iria aumentar o trabalho deles, mas que isso também faria parte do aprendizado deles, do conhecimento. A doença é mestra da saúde, o desastre da ponderação. Ainda da situação difícil, eles tentavam tirar algum proveito, alguma lição. Então ele diz, a doença é mestra da saúde, porque verdadeiramente quando a doença surge, é que os meios de saúde se movimentam para sanar aquela doença
e se prevenir contra outras. Nós estamos vivendo uma situação dessa no mundo também. É outra guerra que nós estamos vivendo com uma doença, onde nós estamos, é mestre da saúde, cuidados, prevenções, tratamentos, auxílios de todas as formas estão sendo pensados, estão sendo colocados em prática para que as pessoas vençam essa doença, como tantas outras, porque não é que estamos vivendo uma doença do momento que as outras deixaram de existir na face da Terra. Não, as outras existem e continuam fazendo estrago e as pessoas não podem descuidar da sua saúde. Então existe uma medicina preventiva que todos nós precisamos fazer, né, para não precisar depois a medicina curativa quando a doença se instala. Então todo cuidado, isso tudo nós vamos aprendendo. Por isso a doença é a mestra da saúde. O desastre dá ponderação ao homem. Quando ocorre uma coisa muito grave, um desastre, um acidente, um desabamento, qualquer coisa desse nível, as outras pessoas que não passaram diretamente pelo caso, mas que de alguma forma perceberam, viram, essas pessoas vão ficar mais ponderadas, vão ter mais cuidados, sejam nas suas construções, sejam nas estradas, ela vai botar um pouco o pé no freio, vai ter mais atenção. Isso é ponderação, porque ela viu, havia um ditado antigo que dizia, né, quando a barba do vizinho pega fogo, a gente já coloca da gente de molho. Quer dizer, a gente fica mais atento, mais ponderado com as situações que acontecem. Continuando então, e isso André Luiz e Tobias estavam andando na calçada e ouvindo a conversa dos que iam logo à frente deles. A China, na conversa deles, isso aqui, gente, é década de 40 que nosso lar foi escrito. A China está sob metralha há muito tempo e você ainda não mostrou qualquer assombro. Então o outro diz, mas agora parece que serei compelido a modificar meu programa de trabalho. Então eles já avaliavam países do mundo. A China era um país que já estava sofrendo aquela época e que o outro não tinha se assombrado com o que ela estava passando. Mas vou ter que modificar meu programa de trabalho. Eu verso, esqueçamos o meu programa para pensar em nosso programa. É mais uma chamada de atenção. Nós costumamos, né? É o meu trabalho, meu jeito de ser, minha atividade, os meus que eu vou socorrer e não é isso. A ideia é nosso trabalho, os nossos, todos os nossos, porque não tem esse meus, não tem. Não somos uma ilha, não tem jeito. Nós temos uma massa humana aqui sofrendo as mesmas coisas. Então eles iam seguindo essa conversa e 3 senhoras atrás, que iam na mesma direção e estavam à esquerda de André Luiz, falam algo que André Luiz achou muito pitoresco. Diante dos fatos, né? Diante dos fatos, a gente sempre tem aquelas coisas muito pesadas, muito sérias, tristes, e sempre tem alguma coisa mais leve no meio e que às vezes causa até humor na história. É isso que André Luiz observou. Uma mulher dizendo a outra, e elas estavam par e passo com eles na calçada, ele pôde ouvir. A questão impressiona-me sobremaneira, disse a mais moça das mulheres ali, porque Everardo não deve regressar do mundo agora. Então ela estava preocupada, havia uma guerra em curso e ela estava preocupada por conta do companheiro Everardo e que dizia, ele não deve voltar agora, ele não deve aparecer por aqui agora não, ele tem que ficar por lá mesmo. Então ela disse que ela estava impressionada com isso, como seria? A outra disse, mas a guerra, ao que parece, disse ela, não chegará à península,
Portugal está muito longe do teatro do acontecimento. Então, a gente vê, ela era uma portuguesa, vamos lembrar, nosso lar tinha brasileiros e portugueses, ele foi fundado por brasileiros e portugueses. Esta jovem era portuguesa e ela estava preocupada com o marido que ela tinha deixado e que não deveria vir agora. E a outra disse, não, fique tranquila, Portugal está longe da história, ele não vai ser afetado. Entretanto, para que semelhante preocupação? Se Everardo viesse, o que aconteceria? Quer dizer, por que você está preocupado dele vir ou não vir? Se ele vier, o que tem? Receio que ele me procure na qualidade de esposa. Não poderia suportar. Ela estava temerosa que o marido viúvo que ela deixou na terra pudesse desencarnar na guerra e viesse procurá-la e ia querendo como esposa dele. Ela disse, isso não vai dar, eu não poderia suportar. É muito ignorante e de modo algum me submeteria a novas crueldades. Quer dizer, o marido não tinha sido um bom marido. Era um homem ignorante e cruel e ela estava muito bem obrigada em nosso lar. E ele lá, encarnado em Portugal. Ela não queria saber que ele desencarnasse e viesse procurá-la, não. Eu não vou suportar isso. Para mim chega. Para mim chega. Eu não vou suportar esse homem ignorante e cruel me procurando aqui, não. Tola que és. Não vês que Everardo será barrado no umbral ou coisa pior? É interessante que a esperança era que ele fosse barrado no umbral por ser uma criatura cruel, por ser uma criatura ignorante, grosseira, que ele ficasse lá barrado. Você não se preocupa que não, ele não tem vaga em nosso lar. Nosso lar é para quem está melhorzinho. Então, ele ficaria barrado no umbral e ela disse, ou coisa pior, quem sabe lá nos abismos, nas trevas, porque ele simplesmente não mereceria estar ali. André Luiz sorriu. Ele não aguentou aquela conversa, né? Ele não aguentou. Ele deu risada daquilo como a gente disse, meu Deus. Quer dizer, ela ainda queria que o homem ficasse bem longe, que de preferência lá para o umbral, lá para o abismo, nas trevas, bem longe dela, né? A gente olha que como são as coisas. Não é porque desencarnou que se desvencilhou dos sentimentos. Não. Desencarnar é sair da carne, só isso. Os sentimentos vão juntos. E se os sentimentos não forem bons, não há que querer que a coisa facilite muito não, né? Por conta disso. Então, ela diz aqui, André Luiz sorrindo, diz, ela teme a libertação de um marido imprudente e perverso. Ela tinha medo. Ela tinha medo do marido, da grosseria dele, da crueldade dele, devia ter sido uma pessoa muito déspota, muito ruim. E então, André Luiz, ela teme a libertação de um marido imprudente e perverso. Deu lá o pitaco dele também, enquanto eles atingiram o Ministério da Comunicação, detendo-se nos enormes edifícios consagrados ao tráfego, aliás, ao trabalho informativo. O juiz está dizendo que os anjos as escutem. Cada um terá o lugar que merece, né? Nós sabemos disso. Então ela tinha confiança de que ele não merecia um bom lugar, como costuma dizer, né? Que Deus o tem em bom lugar. Ela achava que ele não merecia um bom lugar. Bem, chegada a esse local de informação, milhares de entidades acotovelavam-se aflitivamente. Vejam como é interessante, né? Porque a gente vê assim, sentimentos e emoções que a gente imagina sejam só nossas aqui quando encarnados. Mas não, sentimentos e emoções pertencem aos espíritos, quer estejam encarnados ou desencarnados. Não é a carne que nos dá isso, mas é a sensação que o espírito tem de cada fato que ele se envolve. Por isso é que eles estavam ali aflitos, querendo notícias. Muitos tinham a família, muitos tinham amigos que estavam encarnados
e que com certeza iriam passar dificuldades e eles estavam aflitos por conta de tudo isso. Todos queriam informações e esclarecimentos. Impossível um acordo geral, quer dizer, todo mundo ao mesmo tempo no mesmo birô de informações querendo receber notícia. Imagina a balbúrdia, porque eram milhares de pessoas. E é impossível um acordo geral. Não dava para falar de uma forma assim. Alguém subira a uma sacada enorme. Então, para poder ter uma voz única, uma informação geral, era preciso que subisse a um local de destaque. Então, diz que alguém subiu. Era um velho de aspecto imponente. Então, André Luiz viu um senhor idoso, mas uma pessoa de imponente, firme. Dentro de 10 minutos, disse ele, vai haver a palavra do governador. Quem estava ali falando era o ministro Esperidião. Ele disse que o governador iria falar. Imagine que o governador em nosso lar era de tal importância que ele ficava reservado aos ministérios. E, de repente, estava ali, ele ia falar ao público diretamente por conta da situação. E o governador se pronunciou através de muitos alto-falantes naquele local, tinha toda uma estrutura de som para que ele pudesse ser ouvido por todas as pessoas. Irmãos de nosso lar, não vos entregueis a distúrbios do pensamento ou da palavra. Ele já começa um discurso orientando diante da situação difícil. Não vos entregueis a distúrbios do pensamento, porque é natural nós, diante de uma situação, a imaginação corre, o pensamento fica voltado para o fato e a gente cria as imagens mentais daquele fato. Então, não vos entregueis a distúrbios do pensamento e nem da palavra, porque às vezes os comentários, às vezes as pessoas vão contar algo, um fato ruim acontecido, e às vezes ela enriquece com todos os detalhes possíveis das maldades. Evite isso, evite, porque cada vez que nós pensamos com essa condição ou falamos desta forma, nós intensificamos as criações mentais, energizamos aquilo que está em andamento, damos força para o mal. Cada vez que comentamos, nós damos forças para o mal. Por isso que diz, o mal não merece comentário. Não vamos alimentar, não vamos dar força para isso. Calemos, calemos. Porque senão nós vamos... E ele começa com essa recomendação. Não vos entregueis a distúrbios do pensamento ou da palavra. A aflição não constrói. E é verdade, porque quando estamos aflitos, desesperados, a gente não consegue fazer nada. A gente não consegue caminhar, a gente não consegue dar conta da tarefa, você não sabe nem para que lado vai quando se está em aflição e não serve para nada. O pior é isso, que a gente sabe disso e se aflige muitas vezes. Mas nós temos que, nessa hora, cair em nós mesmos para controlarmos um pouco esse estado de alma. E nada melhor que a oração, nada melhor que a vibração do bem para conseguir a calma suficiente em fazer diferente. A aflição não constrói, a ansiedade não edifica. Porque a pessoa no estado de ansiedade não consegue nem encontrar caminhos. Ela não consegue ter visão das coisas para fazer escolhas melhores, para poderem solucionar problemas. Debaixo da ansiedade não se consegue. A gente se destempera. Então, são duas recomendações. A aflição não constrói e a ansiedade não edifica. Então, ele começa por aí. Saibamos ser dignos do clarim do Senhor. O Senhor chamou para o trabalho. O Senhor colocou os seus em alerta para socorrer. Como uma pessoa vai socorrer alguém se ela está dentro desse quadro de ansiedade, de aflição, de desespero, de pensamento negativo?
como ela vai achar caminho para poder socorrer e ser útil? Não dá. Vamos ao boa noite a Mara, a Cleide, a Sueli, boa noite a todos, que sejam bem-vindos também, Cleusa, é sempre para nós felicidade, Carmen, quando estamos juntos, e a gente está com saudades desse povo, que a gente não está junto presencialmente, está fazendo falta, viu gente? Muita falta. Mas estamos aqui, levando como é possível levar. Então, saibamos ser dignos do clarim do Senhor, atendendo-lhe à vontade divina no trabalho silencioso em nossos postos. Então, primeira coisa, temos que estar a postos, temos que estar na tarefa que Deus nos confiou. E dentro da tarefa que Deus nos confiou, estarmos em alerta para poder colaborar, poder ajudar a minimizar a situação mais aflitiva que apareça. Aquela voz clara e veemente de quem falava com autoridade e coração falou à multidão. Então aquele homem digno que ali aparece, ele falou diretamente, a multidão se aquietou, se acalmou para ouvi-lo. No curto espaço de 1 hora, toda a colônia voltou à serenidade habitual. Olha a força da palavra boa, da palavra séria, que orienta, que coloca cada coisa em seu lugar. Em 1 hora, tudo na colônia deixou de ser transtorno. Todos voltaram para suas tarefas, para as frentes de trabalho, conscientes, sim, que haveria dificuldades pela frente, mas não mais aflitos como se encontravam. E ali encerra então o capítulo 41, que era esse que nós estávamos vendo a respeito das notícias. No capítulo 42, vai tratar da palavra do governador. Então, de tudo o que o governador vai falar àquele povo. Então, para o domingo imediato, aquele momento de tumulto foi acalmado, todos voltaram às suas tarefas, e no domingo haveria então um pronunciamento do governador. Então, no domingo imediato, prometeu ao governador a realização do culto evangélico do Ministério da Regeneração. Porque os dois ministérios, vamos dizer, mais terra a terra do nosso lar, é a regeneração e o auxílio. O regeneração mais ainda, mais próximos da crosta terrena, mais próximos do homem, do encarnado. Então esses dois ministérios sofrem mais influências dos pensamentos, das vibrações, do que os outros ministérios da colônia. Por isso ele ia fazer um culto evangélico, quando a gente fala em culto evangélico, é uma lição do evangelho, numa reflexão, uma palestra com uma temática do Evangelho de Jesus para o Ministério da Regeneração, que era o primeiro, era o pronto-socorro, era a porta de entrada para o nosso lar, que ia socorrer imediatamente, que tinha os samaritanos, que iam buscar, então estava tudo vinculado a ele, a linha de frente era o Ministério da Regeneração. Eles precisavam de mais prece, de mais vibração, para poderem então dar conta da sua tarefa. Narcisa explica a André Luiz que existe um objetivo nas palavras do governador, nesse pronunciamento que ele iria fazer, que seria a preparação de novas escolas de assistência no auxílio e núcleos de adestramento na regeneração. Os dois ministérios, auxílio e regeneração. Então, no auxílio, eles iam abrir novas escolas de assistência, treinar nas escolas de assistência, pessoas como enfermagem, ia ter curso de enfermagem, curso de atendimento, iam preparar pessoas para atender no auxílio. E núcleos de adestramento na regeneração, e não é adestramento de animais, não, adestramento das pessoas que estavam, os primeiros, a linha de frente máxima, porque eles tinham que ser adestrados em técnicas de atendimento no caos. Imagine, são esses socorristas que a gente vê no caos. Nós vemos esses socorristas, sejam nas estradas,
nos grandes eventos, nas catástrofes, são pessoas adestradas, treinadas para o tipo de enfrentamento que vão ter. Então havia necessidade no auxílio de preparar assistentes na enfermagem, na área hospitalar, na área psicológica, para acudir aquelas pessoas, e na regeneração, treinamento para esse atendimento imediato nas linhas de frente no primeiro embate. Precisamos organizar determinados elementos para o serviço hospitalar urgente. Tem que haver treinamento. Nós vimos aqui durante a pandemia a necessidade de treinar pessoas para atender nas UTIs. Treinamento, adestramento para saber manusear aparelhos e procedimentos adequados. Então, a mesma coisa nós estamos vendo no mundo espiritual com relação a esse atendimento. A Simone perguntando, seriam profissionais como profissionais do SAMU? Sim, do SAMU, dessa nova Dutra, desse Águia, que a gente tem notícia aqui no nosso estado, que atende nos acidentes. Eles são treinados para situações mais difíceis, mais complexas, que um leigo não saberia nem como agir. E até para manter o equilíbrio suficiente e saber como proceder da melhor forma possível para resguardar aquelas vidas. Então, também para o mundo espiritual, eles teriam que ter esse treinamento de socorristas, mesmo, da linha de frente, para poder trabalhar ali. Enquanto outros estavam preparados, como diz Narcisa, precisamos organizar determinados elementos, pessoas, para o serviço hospitalar urgente, para o pronto-socorro. Eles tinham que preparar pessoas para aquele pronto atendimento no hospital do mundo espiritual. Embora o conflito se tenha manifestado tão longe, bem como o exercício adequados contra o medo. A guerra estava longe do Brasil, nosso lar está aqui, longe dos portugueses lá da península, estava longe, mas muitos seriam recolhidos por aqueles emissários. Além do que, ele fala a respeito de treinamento de exercícios adequados contra o medo. Porque as pessoas têm medo, nós temos medo, todos nós temos medo. Seja medo das bombas, dos ataques, seja medo de perder familiares, seja medo da fome, da sede, da doença. O medo existe, é uma realidade. O medo, em princípio, é uma coisa muito boa, porque ele nos coloca em atitudes de defesa contra alguma coisa, em alerta, em defesa. Então, ele é saudável. Mas neste caso de enfrentamento, o medo pode ser exacerbado e aí ele ser prejudicial e pessoas aterrorizadas, paralisadas pelo medo. Nós já ouvimos essa expressão, pessoas paralisadas pelo medo. O medo é tanto que ela trava, ela não reage. Então, haviam também espíritos sendo preparados como profissionais adequados na luta contra o medo. E André Luiz se surpreende com isto. Contra o medo, diz ele para Narcisa. Porque dá a impressão, medo do quê, né? Bobagem, desencarnar, nós estamos aqui, que medo é esse? E ela fala, contra o medo? Então Narcisa diz a ele, como não? Talvez estranhe, como muitos, a elevada porcentagem de existência humana estrangulada pelas vibrações destrutivas do terror. O terrorismo faz isso, coloca pânico, medo nas pessoas. Essa é uma arma poderosa para dominar pessoas, amedronta-se. E aí a pessoa não se mexe, a pessoa fica ali escravizada, ela fica presa, ela fica sob o comando do outro. Então ela diz, há uma porcentagem da existência humana estrangulada, uma elevada porcentagem, estrangulada pelas vibrações destrutivas do terror, que é tão contagioso como qualquer moléstia perigosa, de perigosa propagação.
O terror é tão contagioso quanto qualquer moléstia de perigosa propagação. Como qualquer vírus. O terror é contagioso. Uma pessoa com medo, ela amedronta o outro e esse medo vai contaminando as pessoas de tal forma que ficam todos presos. Aqui dá pra gente entender a proposta de Platão no livro República, quando ele conta da caverna. É bem conhecida essa passagem. Que haviam muitas pessoas dentro de uma caverna. E essas pessoas sentavam-se de costa para a porta da caverna, para a entrada da caverna, olhando para a parede do fundo. E lá na parede do fundo apareciam monstros enormes. Essas pessoas estavam paralisadas naquela posição porque tinham medo daqueles monstros. Elas não se moviam, elas estavam todas aprisionadas ali e ficaram por muito tempo. Até que alguém, um deles, teve a coragem de olhar para trás. E quando olhou para trás, viu que havia luz lá fora e pessoas passando, uma vida lá fora. E por conta disso, chamou a atenção. O que eram aquelas sombras na parede que amedrontavam a todos? Eram as pessoas que passavam lá fora. E a luz do sol refletia como sombras, imagens grandes. E as pessoas, alguém disse que eram monstros e elas acreditavam naqueles monstros e não ousaram sair do ponto em que se encontravam para descobrir quem eram verdadeiramente esses monstros. Então o medo nos paralisa, nos coloca em cavernas sob domínio de outras pessoas, enquanto a vida continua para outras pessoas em outros caminhos. A mesma coisa, essa mesma situação, eu já comentei um filme com vocês que tem o nome A Vila ou Village, que é algo dentro desse esquema. Então você quer dominar um grupo de pessoas, uma sociedade, um povo? Coloque o medo, o terror, o pavor sobre elas e elas serão como cordeiros obedecendo a voz de comando. E é isso que Narciso então diz a André Luiz a respeito desse medo que contamina, que contagia de uma forma tão irracional que as pessoas não questionam, aceitam aquilo naturalmente. A Cidinha está dizendo que o pai dela dizia que antigamente bastava falar não passe naquela esquina depois das 22 horas e ninguém passava de medo. E é verdade. Quando os pais não queriam que alguém fosse para um lado, era só dizer uma coisa dessa, que as pessoas não iam mesmo, tinham medo. Sabe aquelas coisas assombradas, aquela coisa não sei que jeito, perigo ali. Quem ousa? Ninguém ia ousar. Então é uma forma de tolher a liberdade. O medo é uma arma poderosíssima. E é isso que ela está dizendo, e que contamina como qualquer moléstia de perigosa propagação. Ele se propaga, é uma onda. A onda do medo, do terror, do temor, ela invade as consciências. Classificamos o medo, continua Narcisa explicando a André Luiz, como dos piores inimigos da criatura, por alojar-se na cidadela da alma, atacando as forças mais profundas. E às vezes nós temos medos de coisas tão insignificantes, mas temos. Razões existem, porque estão lá, nas forças mais profundas da alma. Aquilo provoca o medo diante da situação X. Sabe, o pânico. Nós ouvimos hoje falar em síndrome do pânico. Constantemente nós estamos ouvindo falar disso. O que justifica isso? Olha que é dos piores inimigos da criatura. Porque ela se aloja na cidadela da alma. É a alma que sente medo. É a alma que se fragiliza diante daquilo. E ataca as forças mais profundas. A pessoa se debilita muito, fisicamente, psicologicamente, mentalmente, diante do pavor, diante do medo. O Gil dizendo, hoje falam através das mídias para a humanidade toda. A contaminação é muito mais rápida, porque os meios de comunicação oferecem isso. Então lança-se um fake news qualquer
atemorizante, e daqui a pouco está todo mundo apavorado diante daquilo que foi passado. Então, por isso que a Narcisa diz, né? É dos piores inimigos da criatura. Não tenha dúvida, diz ela, André Luiz, a governadoria nas atuais emergências coloca o treinamento contra o medo muito acima das próprias lições de enfermagem. Antes de procedimento de socorro, é tentar acalmar a criatura que está amedrontada. E a gente ouve muitas vezes esses socorristas, quando vão atender alguém, assim, não tenha medo, tenha calma, vai dar tudo certo, olha, fique tranquilo. É assim que eles pedem, para acabar com o pânico, para poderem socorrer devidamente. Então, em nosso lar, a governadoria priorizava o treinamento contra o medo acima do treinamento da enfermagem, por conta daqueles que ele iria receber. A calma é garantia de êxito. A calma é garantia de êxito. O medo complica a nossa vida. Mais tarde compreenderá tais imperativos de serviço. Você vai passar por essa e daí você vai entender do que é que eu estou falando. É só mantendo a calma para ter êxito na situação. Senão, não se consegue ter isso mesmo. André Luiz então diz a ela, ele reflete, não encontrei argumento para contestação ou para retrucar. Ele não, do jeito que ela falou e explicou, ele não tinha o que retrucar, ele não tinha o que falar, não tinha. Na véspera do acontecimento, tive a honra de integrar o quadro de cooperadores nos trabalhos de limpeza e ornamentação natural do grande salão consagrado ao chefe maior da colônia, porque o ministro iria fazer aquele evangelho com eles, aquele momento de oração, de prece, de fortalecimento espiritual, e André Luiz estava feliz porque ele pôde participar no sábado, seria no domingo, ele pôde participar da equipe de limpeza. Vocês já imaginaram que André Luiz era um homem de sociedade, onde era a capital federal do Brasil, que era o Rio de Janeiro, na época, e um homem de alta sociedade, um homem que não estava habituado a isso, e ali ele estava disposto a tudo para poder progredir, melhorar, se equilibrar, ser mais feliz? Então ele estava feliz, grato por poder participar da equipe de limpeza daquele salão natural. O salão natural que André Luiz fala é como da ministra veneranda, lembram-se que era um jardim com degraus gramados, fazendo a parte onde as pessoas deveriam se sentar. À frente existia lá um púlpito, uma mesa, um local especial, mas era a céu aberto, todo florido, com uma acústica perfeita. Então, ele foi limpar, ele foi arrumar para no domingo acontecer o evento com o governador. Ele, claro, estava muito ansioso. Não só ele, muitos trabalhadores. Havia uma ansiedade da parte de todos e dele especialmente, porque iria ver pela primeira vez, diz ele, ao meu lado, porque ele está lá trabalhando, o grande condutor que merecia veneração geral. O governador era uma pessoa que merecia a atenção de todos ali, o reconhecimento de todos. Havia inúmeros companheiros nas mesmas condições que ele, todos ansiosos por conhecer de perto o governador da colônia Nosso Lar. A Silvia dizendo, né, hoje em dia as almas têm medo das pessoas. Primeiro vamos esclarecer dois conceitos, Silvia. Alma é o espírito encarnado, somos nós. Então eu acredito que você quer dizer que hoje em dia os espíritos têm medo das almas, que somos nós os encarnados aqui, que às vezes fazemos tanta arte que até eles têm medo mesmo, com certeza. Né? Não somos nós que temos que temer os espíritos, são eles, porque as nossas mentes estão férteis demais de coisas ruins que refletem no mundo espiritual. Vamos lá então, o raiar do domingo, começava o domingo, onde o governador iria fazer esse culto do evangelho. Tive a impressão
que toda a vida social do nosso Ministério da Regeneração convergiu para o grande salão natural. Porque era mesmo para os da linha de frente, para aqueles que precisavam de força para atender em primeira mão os necessitados. Caravanas de todos os departamentos, regeneradores, porque dentro do Ministério da Regeneração haviam secretarias, departamentos cuidando de coisas diferentes. Então tinham caravanas de todos esses departamentos ali participando. O grande coro do templo da governadoria, mais os meninos cantores das escolas do esclarecimento, iniciou a festividade com o hino Sempre Contigo, Senhor Jesus. 2.000 vozes, 2.000 vozes num canto. O coral do grande templo da governadoria, então devia ser um coral fantástico, né? Perfeito de vozes, mais os meninos cantores. Que beleza, os meninos cantores da escola do esclarecimento. Espíritos que desencarnam como crianças e ainda estão terminando, vamos dizer, o seu crescimento até chegar à fase adulta no mundo espiritual. E ali estão em escolas, estão aprendendo, estão participando, se desenvolvendo como espíritos ali. 2.000 vozes cantando. E cantaram, iniciaram com esse hino Sempre Contigo, Senhor Jesus, e depois passaram então para outras melodias suaves, bonitas. E a gente imagina, quando essa descrição André Luiz faz, eu me recordo das nossas chegadas em Poços de Caldas, especialmente quando os eventos eram no Palace Hotel e nós éramos recebidos ao som de violinos, de corais. Era uma coisa emocionante, uma coisa linda. Pessoas de vários locais do Brasil e até de fora do Brasil se encontrando para ouvir falar de Jesus, para ouvir falar de evangelho, para ouvir falar de doutrina, de ensinamentos moralizantes, de vibrações boas. Então, me recordou muito essa força que a gente sempre se entusiasmava, se emocionava, ia às lágrimas, porque a vibração é uma coisa fantástica. Então, é isso que o ministro queria promover naqueles corações que iam enfrentar lutas difíceis, cenas dolorosas. Eles precisavam estar cheios de energia boa, de energia saudável, para poder aguentar aquilo que vinha pela frente. Permissão geral para havia uma permissão geral para ingressar naquele local a todos os servidores do Ministério da Regeneração. Era franqueado aos servidores, especialmente aos servidores do Ministério da Regeneração, que era a linha de frente, era a primeira porta. Conforme o progresso do culto evangélico, era destinado especialmente a eles. Então, tudo que estava sendo pensado naquele momento, mesmo as palavras que viriam do governador, tudo aquilo que estava sendo pensado ali era em função desses trabalhadores que precisavam de luz, que precisavam de força, que precisavam de uma energia boa, precisavam de fé para não desistir da luta que viria pela frente e dar conta do trabalho. Meus amigos, nosso horário chegou e nós vamos ter que parar por aqui antes das palavras do governador, que ficarão então para a semana que vem. A gente agradece muito a companhia de todos. Claro que para nós é motivo de muita alegria, essas vibrações todas que aqui, das boas lembranças, dos nossos encontros, da alegria, todas essas vibrações que sejam compartilhadas com as mentes que estão mais, e os corações mais sofridos, mais temerosos, mais aflitos, mais desesperançados, que eles possam ser energizados. É o mínimo que nós podemos fazer. E vamos encerrar com a nossa prece, chamada Oração Nossa de Emmanuel, do livro A Luz da Oração, para que sejam mais energias levadas ao ar
e que sejam bênçãos. E amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui com o nosso estudo propriamente dito do Evangelho segundo o Espiritismo. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas dificuldades. Ajuda-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir-te os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que as boas vibrações estejam sobre a cabeça de todos os governantes do mundo e todos os países possam encontrar o equilíbrio, a paz, a confiança e a fé. Muita luz e até amanhã, se Deus quiser.